Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Michael, no canal Cultura Pocket. E mais uma vez eu vou dar uma indicação para vocês, uma resenha. E dessa vez é o livro do cemitério. Só avisando que essa dica e resenha, ela tem altas doses de parcialidade. Porque eu sou um fã de carteirinha das obras do Neil Gaiman. E aí eu sou suspeito para falar sobre qualquer coisa que ele faça. Que para mim, até agora, ele não fez nada ruim. O trabalho mais simplesinho deles é muito bom. Incluindo esse que agora que eu vou trabalhar para vocês, que é o livro do cemitério. Então, se tiver alguma puxação de sardinha para o lado dele, não se assustem. Então, assim, o livro do cemitério é um livro que me puxou bastante. Neil Gaiman, né? não tem muito o que falar sobre isso. Se você ainda não leu nada sobre ele, recomendo que leia. Ele, para mim, é um dos maiores escritores da atualidade, tanto nos quadrinhos quanto nos livros. E aí o livro do cemitério caiu como bandeja para mim, na minha coleção do autor. Então eu já começo falando sobre a capa. A capa, ela foi uma escolha bem acertada, pois o azul escuro, esse azul marinho, ele dá uma harmonia, uma sintonia com a própria história, já que se passa no cemitério e em grande parte é à noite. Então, assim, ao momento que você vai passeando pela história, você percebe essa familiaridade com a... Então, logo quando você passeia pelo livro, pela questão de ser à noite, você percebe essa similaridade, essa sintonia, a harmonia com a tonalidade da capa. Inclusive a própria letra, que parece que ela está meio congelada. Eu não acredito que foi sem intenção, justamente porque dá aquela ideia do frio da noite, né, congelante, e ali você tem essa união entre a arte e a história. Fora que o desenho central é do garoto, o Ninguém Owens, que meio que ao mesmo tempo é uma lápide e é também um aparador de livro, que tem tudo a ver não só com o nome do livro do cemitério, mas pelo fato de ter o conteúdo que é o cemitério, e obviamente lá tem várias lápides. Isso aí eu achei sensacional. Não deixando claro de falar também das ilustrações. Quem está com a parceria dessa vez com o Neil Gaiman é o David McQueen, que está fazendo as artes, que você vira e mexe, aparece no decorrer da história, fazendo a intercalação ou de um capítulo para o outro, mas no meio da narrativa. Quem é do mundo dos quadrinhos já conhece essa parceria. Essa parceria não é de hoje, já vem desde 1987, mais ou menos aí, que foi quando o Neil Gaiman iniciou a sua carreira e trabalhou junto com o David McQueen em duas obras que foram bem importantes para o surgimento, inclusive, do selo da Vertigo, da DC Comics. O Violent Cases, ou Casos Violentos, e a Orquídea Negra, que está prestes a sair pela Panini já no segundo semestre. Além disso, desses dois trabalhos que eles fizeram juntos, o David McQueen fez as capas maravilhosas, magnânimas da obra-prima dele, de Sandman. Então, a maioria das capas ele fez em colaboração com o Neil Gaiman. Então, as artes do David McQueen, ele é preciso dentro do livro, justamente porque o traço não só combina com a ideia de estar no cemitério, porque a imagem ela é detalhista, mas ela tem umas certas distorções que mostram que o cemitério, aquele ambiente não é normal, é diferente. E a forma de ter a tonalidade cinza combinou muito com a história. Pelo menos eu senti que esse cinza deu essa ideia bem próximo da narrativa, que como você está trabalhando com os mortos, você está no mundo dos mortos, você não tem essa cor, essa tonalidade vívida, já que trabalha com a ideia de mortos-vivos. Então combinou bastante as artes do brilhante David McQueen com o Neil Gaiman. A história se passa basicamente no cemitério de que forma? Bom, a gente, no início da narrativa, a gente é colocado aos passos de um homem chamado Jack. Esse é o nome que está escrito no livro, o homem chamado Jack, prestes a assassinar uma família. Então ele vai decorrendo, subindo as escadas, mata todo mundo. Porém, ele fareja o cheiro do bebê e vai para o quarto do bebê para finalizar o seu serviço. Só que, estranhamente ou coincidentemente, o bebê não se encontra lá. E aí ele, seguindo o cheiro do bebê, ele acaba descobrindo que o bebê foi para o cemitério.
engatinhando. Então, antes do homem chamado Jack entrar na casa, o bebê saiu de alguma forma, né, já curioso, saindo pela rua, ninguém viu, e entrou no cemitério que é próximo da residência. Ele vai lá atrás do garoto, e nisso nós conhecemos os habitantes desse cemitério, que acabam protegendo o garoto desse assassino, expulsam o assassino, inclusive, do cemitério, e aí eles ficam naquele impasse. O que nós fazemos com esse bebê? Então a família Owens acaba adotando ele, junto com o guardião, que vai ser o Silas, que é um vampiro gente boa, e eles dão um nome para ele de Ninguém. Ele, dentro da história, fica só com o apelido de Nin, mas é Ninguém. E aí tem uma outra genialidade na criatividade do game, que o nome Ninguém ele não é à toa ali. Então ele faz parte não só da narrativa no sentido de nomear o personagem, mas também de fazer sentido com a proposta que o New Game trouxe para essa história. Então, ou seja, na história nós conhecemos a forma como o Ninguém vê as duas realidades, a realidade do cemitério e a realidade fora do cemitério, que é o mundo dos vivos. E o New Game ele brilhantemente faz essa inversão. Por quê? Porque normalmente nós temos essa ideia de que o cemitério é um lugar pavoroso, é um lugar de horrores. Nós temos essa questão do medo, não só da morte, dos mortos em questão. E aí o fato do Ninguém estar ali naquele ambiente desde pequeno, ele não tem esse medo. Ele na verdade trata o cemitério obviamente como a sua casa. E aí o que dá medo para ele é justamente o lugar que está fora do cemitério, ao redor dos cemitérios, que é o mundo dos vivos. É isso que dá pavor nele. E a moral da história fica nesse sentido, né? Ou você tem medo daquilo que você não conhece, que muitas vezes é um medo desnecessário. Então, o Ninguém trabalha essa ideia, né? Ou seja, ninguém vive no cemitério, e trabalha essa dicotomia bem interessante dentro da narrativa. Então Ninguém ele acaba vivendo, conhecendo as histórias das pessoas lá. O fato dos mortos não poderem fazer mais nada de novo, já que eles já estão mortos, eles não conseguem dar nome novo, porque quando você dá um nome novo a alguém, você cria algo, você classifica, e eles não podem mais fazer isso. Então ele acabou se tornando Ninguém. Sem nada, né? A ideia de sem nada, mas na verdade é alguma coisa. Quando o Nin vai conhecendo dentro da sua casa os moradores de lá, que os recebem com muito respeito, ele vai conhecendo as histórias de vida de cada um, né? Que muitos são histórias emocionantes, histórias que eles venceram na vida, mas tem outros com histórias muito tristes, histórias que infelizmente trabalham até o preconceito, como de uma bruxa, que ela, mesmo sendo bruxa, ela não fazia coisas ruins, mas foi pega pela população e acabou sendo queimada viva. E isso traz uma questão de reflexão muito grande sobre a ideia do preconceito, como já estou abordando na dica, dessa ideia de que quando você tem medo de algo que você não conhece, a violência ela se torna algo pulsante em você. O New Game mesmo que quase que indiretamente trabalha com muita propriedade. Ninguém ele vive com todo mundo, o Silas se torna não só o guardião dele, mas o seu professor, ele ensina muitas coisas, e até essa ideia dele ensinar, ele ganha algumas vantagens por estar morando ali, porque era proibido, os vivos não têm permissão de estarem em contato com os mortos dessa maneira, mas ele recebe esse indulto pela própria morte, que é também retratada de uma forma bem bonita na narrativa, sem essa carga de medo e pavor. Ela é como se fosse uma donzela imponente que é dona do lugar, já que todos respeitam ela. E aí tem até uma passagem bem interessante que não tem como não deixar para vocês, que é quando ninguém vê ela. Ele acha o cavalo dela bonito e pede para ela ir montar no cavalo. Aí ela sabiamente diz: não se preocupe, todos vão cavalgar comigo um dia. E ficou muito bonito essa passagem. O Ninguém ele tá lá sobrevivendo, vivendo com eles, aprendendo as coisas do cemitério, as histórias das pessoas que moram ali. Então ele adentra nas lápides, em mundos subterrâneos, coisas que pra gente causa essa coisa de horror e um certo nojo, e ele trata isso com uma maior tranquilidade. Ele acaba conhecendo uma garota que estava esperando o ônibus próximo do cemitério e acaba entrando no cemitério. É a partir dessa garota que a história vai dar uma mudança de perspectiva, já que é por causa dela, de forma direta e indireta, que ele vai se aventurar para fora do cemitério, e aí que as aventuras e os riscos acontecem para ele, que é essa outra mudança que ele propôs. Então o risco não está dentro do cemitério, está fora.
o perigo não é com os mortos, o perigo é com os vivos. É com os vivos que ele tem que ter medo e é com os vivos que ele vai se meter em encrenca. O Neil Gaiman faz essa sacada genial e aí a gente acaba vendo o desenvolvimento do ninguém no decorrer da narrativa, o seu crescimento, não só físico, já que ele se tornando adolescente, mas também na questão do aprendizado dele entre essa ideia do mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então a história ela é muito rica, o Neil Gaiman tem já um suporte muito grande sobre questões de mitologias e sobre situações sobrenaturais. Dentro do livro você pode se enriquecer sobre isso, termos que normalmente a gente não conhece, úmulo, a própria diferença entre assombrações, fantasmas, os ghouls, que são seres bem temerosos ali na narrativa, porque eu não sabia a diferença. Eu pensava que fantasma e assombração era a mesma coisa, mas não é. Ali ele passeia bem sobre isso e mostra as diferenças. Isso se torna a história muito rica e cativante. O livro, por ser da editora Rocco, voltada para jovens leitores, eu achei sensacional, porque a narrativa ela atrai tanto os jovens leitores, porque a linguagem ela não é pesada, ela é uma linguagem simples, bem acessível, mas para quem já tem uma experiência na prática da leitura, quem já tem essa bagagem dentro da leitura, não vai sentir nada superficial, porque ele também traz e atrai os leitores mais experientes. Então o livro é sensacional, é obrigatório. Poxa, é Neil Gaiman, né? Tem que ter. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal, dar aquele marcaçãozinho no sininho, se inscrever, comentar. E aí, por hoje é só. Lembrando também que a minha resenha, eu trabalhei para o blog também. Tem a resenha no blog, e se você quiser ler com um pouquinho mais de propriedade, já que o vídeo é bem curto, você pode visitar no nosso blog, que é o culturapocket.com.br, e lá ver não só a resenha e a dica do livro Cemitério, como também dos nossos outros livros que já fizemos durante todo esse percurso do nosso canal. Bom, até mais!